Bom dia, São Luís. Neste domingo, dia 24 de maio de 2026, queremos meditar no texto bíblico de João, capítulo 7, versículo 39, onde está escrito: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Hoje é Pentecostes, a festa dos 50 dias depois da Páscoa, quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus. Foi um acontecimento da intervenção de Deus no mundo de um jeito que ninguém havia visto. Rompeu do céu um poder como no dia da criação, quando Deus disse para a luz aparecer. O Espírito Santo agiu e, como resultado de sua ação gloriosa, naquele dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se tornaram cristãs pelo testemunho do Evangelho e foram batizadas. Era o cumprimento de uma promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos quando estava participando da festa dos tabernáculos em Jerusalém. No último dia da festa, que durava 7 dias, as pessoas faziam uma procissão até o tanque de Siloé, pegavam água e a derramavam no altar de incenso em agradecimento pelas bênçãos da água, dos alimentos e da proteção. Foi quando Jesus disse para a multidão, conforme João, capítulo 7, versículos 37 e 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Você também precisa da ação do Espírito Santo, porque ninguém consegue crer em Jesus Cristo como seu Salvador a não ser pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chama pelo Evangelho e ilumina com seus dons para a pessoa crer em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, acontece algo espantoso em suas atitudes. Em João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz que rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em seu nome. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Elas não pararam mais de falar do amor de Deus revelado em seu Filho, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Divino, toca o meu coração para eu crer no Salvador Jesus e dedicar minha vida em favor do próximo. Amém. Esta é uma mensagem da Hora Luterana, escrita pelo pastor Edgar Lenk, para 5 minutos com Jesus. Hoje é domingo, dia 24 de maio, é o 144º dia do ano. Faltam 221 dias para o fim de 2026,
menos um dia para a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos. A Igreja Cristã vive e celebra hoje o dia de Pentecostes. Depois de voltar para seu Pai pela vida da cruz e ressurreição, Cristo Jesus envia o Consolador para a sua Igreja, isto é, o Espírito da Verdade que procede do Pai. O Espírito testifica de Cristo e o glorifica, recebendo o que é de Cristo e anunciando isso ao mundo na pregação do arrependimento para o perdão dos pecados. O Espírito Santo convence o mundo do pecado pela palavra da lei, perdoa os pecados e justifica os pecadores pela palavra do Evangelho e concede a fé que diz Amém a esta justiça de Deus. Portanto, o Senhor derrama seu Espírito sobre os apóstolos para que o Espírito seja dado a toda a sua igreja por meio da sua pregação. À medida que as multidões e todas as nações são reunidas por aquela voz, isto é, pela pregação das grandezas de Deus em Cristo Jesus, Deus, o Pai, derrama o Espírito de seu Filho sobre toda a humanidade. O Senhor Deus sopra sobre os mortos para que vivam, pois assim o Senhor falou e ele o cumprirá, conforme Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 a 14. Neste dia, a Igreja Cristã também celebra Ester. Ester é a heroína do livro bíblico que recebe o seu nome. Ester, em hebraico, era Hadassa, cujo significado é murta. Sua beleza, seu charme e sua coragem lhe foram úteis como rainha do rei Assuero. E nesse papel, Ester foi capaz de salvar o seu povo do extermínio em massa que Ramã, principal conselheiro do rei, havia planejado. As proezas de Ester para expor a trama resultaram no enforcamento de Ramã na mesma forca que ele havia construído para Mordecai, tio e tutor de Ester. O rei então nomeou Mordecai como ministro do Estado no lugar de Ramã. Essa história é um exemplo de como Deus intervém em favor do seu povo para livrá-los do mal, tal como aqui, através de Ester, ele preservou o povo do Antigo Testamento, por intermédio do qual viria o Messias. Hoje também é dia de culto. Às 9 horas da manhã teremos o nosso culto na Congregação Evangélica Luterana Trindade, do bairro Planalto Pingão, e às 18 horas teremos reunião do Departamento de Jovens. Você e a sua família são nossos convidados e muito bem-vindos. Nossos endereços estão na descrição do vídeo. Este é o devocional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em São Luís do Maranhão. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com a sua família e os seus amigos. Eu sou o pastor Eric Cruz e desejo a você um lindo e abençoado dia na paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço virtual e até breve! Ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, vem, discípulo.
pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, e conduz os afastados ao pastor Jesus.